Vamos entender a diferença para a gente saber por quê. Porque ela é muito pontual, né? A do stent, né? E o hemorrágico, a gente vai saber mais sobre ele agora. Olha só, o que está acontecendo, doutora? Então, quando um acidente vascular cerebral isquêmico acontece, uma artéria dentro do cérebro é ocluída. Então, o coágulo, ele migra ou se forma dentro da artéria do cérebro e essa artéria deixa de irrigar uma área cerebral e a pessoa acaba apresentando sintomas decorrentes da falta de sangue e de oxigênio nessa área cerebral. Então, é isso que acontece com o AVC isquêmico. Ele é mais abrangente, então não dá para atacar um coágulo específico. É uma hemorragia que está acontecendo dentro do cérebro, né? Não, isso a gente discutiu sobre o isquêmico. No hemorrágico, acontece uma ruptura para dentro do cérebro. Então, como você falou perfeitamente, no AVC hemorrágico, a gente não tem como retirar esse coágulo porque ele é um extravasamento de sangue para dentro do cérebro. Tá certo. E aí ele pode ir para o cérebro ou também para a meninge, né? Meninge, que também pode causar uma dor de cabeça. Por isso que muita gente associa a dor de cabeça a um princípio, um sintoma de AVC, né? Então, o AVC isquêmico, que a gente vai falar depois, ele é mais comum do que o hemorrágico, mas como você falou, o hemorrágico pode ir para a meninge e aí sim causar bastante dor de cabeça. Agora vamos para o isquêmico. O isquêmico tem uma placa. A gente viu na reportagem da Michele Loreto que essa placa foi pescada, foi pontualmente pescada pelo stent, né? Então, o coágulo que oclui a artéria, ele pode ser retirado com o stent ou com a aspiração, desobstruindo completamente a artéria e fazendo com que o sangue volte a chegar naquela região que não estava sendo irrigada. Então aí a gente está vendo a placa de gordura, é ela que vai causar o acidente vascular isquêmico quando é na carótida, né, doutora? Então, o acidente vascular cerebral isquêmico, de uma maneira geral, acontece porque a artéria dentro do cérebro é ocluída. E essa artéria, ela pode ser ocluída por um coágulo que se formou, por exemplo, no coração, ou por um coágulo que se formou em cima de uma placa de gordura. Daí porque é importante evitar os fatores de risco que possam levar à formação desse coágulo. Fatores de risco, a qualidade de vida, tudo isso que a gente vive falando aqui, né? Doutor Calil, quem tem a pressão alta pode ter mais chance de ter um AVC hemorrágico? Sem dúvida. O chamado acidente cardiovascular, que é o acidente vascular, que é o hemorrágico, o isquêmico, uma das causas é a hipertensão arterial. Além de outras causas, como diabetes, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo. Mas sua pergunta, a hipertensão arterial, sim, aumenta e muitas vezes o risco de um acidente vascular cerebral. Hemorrágico e isquêmico, hemorrágico sim. Agora, esse trombo que a gente viu, característico do isquêmico, do AVC isquêmico, a arritmia pode causar esse trombo? São mecanismos diferentes, pode. Existem algumas arritmias, uma delas chama fibrilação atrial, em que o coração, a fibrilação é o termo de tremor. Então, o coração é uma bomba de músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro, então bem assim. E tem uma cavidade chamada átrio que bombeia sangue para uma outra cavidade chamada ventrículo e que bombeia para o corpo. Fibrilação, quando ele começa a tremer, o fluxo de sangue, a velocidade é menor. Então, se acumula coágulo na parede do coração. E este coágulo pode sim, quando o coração bombeia sangue, da cabeça aos pés, ir para a cabeça. E pode ser uma causa, uma embolia cerebral causada por uma arritmia cardíaca. Agora, a gente vai ver aqui, vamos ver aqui, doutora Gisele, vamos ver aqui, a Michele Loreto falou na reportagem em pescar o coágulo, e é o que a gente vai ver nessa demonstração aqui. Nós temos essas bolinhas vermelhas que a gente vai representar como coágulos que, de alguma forma, formaram aqui no coração, né? E subiram para o cérebro? Isso. A grande maioria das vezes ele migra ou do coração ou das artérias carótidas para uma artéria dentro do cérebro. Sim. A senhora quer colocar mais? Normalmente a pessoa tem mais um, é um só, né? Normalmente é um, mas ele pode às vezes se fragmentar, o coágulo, e ocluir mais de uma artéria dentro do cérebro. E o mesmo procedimento pode pegar mais de um? Pode pegar mais de um, e aí depende muito de que artéria está ocluída. Então, esse procedimento, infelizmente, atualmente, ele é factível para artérias de maior calibre, porque tanto o stent quanto o aspirador precisam chegar nessa artéria para que esse coágulo seja pinçado ou seja aspirado durante o procedimento. O coágulo tem que ser melhor identificado. Então, fique à vontade para fazer o procedimento. Bom, do ponto de vista técnico, a gente teria
a gente estaria por dentro da artéria, então migrando com o catéter, e esse catéter seria capaz de ou aspirar ou então incluir dentro das suas células, como foi mostrado anteriormente pelo Dr. Michel Afrodite, e trazer proximalmente esse coágulo para que ele seja retirado e desobstrua a artéria que está ocluída dentro do cérebro. Isso é feito de forma rápida, com uma intervenção pequena, né? Isso tem que ser feito de forma rápida, então as células do cérebro, elas são muito suscetíveis à falta de oxigênio e de sangue. A gente perde 1,9 milhões de neurônios a cada minuto que a artéria é ocluída, então tem que ser muito rápido e de maneira muito eficaz.